Eu comecei a pensar de uma forma, eu falei, vou acompanhar a política, né? Porque a política é os líderes, né? Eles estão lá na frente, eles que mandam, eles que fazem. Eu falei, vou acompanhar isso aí e vou seguir. Mas eu comecei a ver esse negócio de corrupção, de desvio de dinheiro, desvio de verba, esse trem tudo. Eu falei, não, isso aí não dá de acordo com o meu pensamento, não. Eu quero um mundo melhor e isso aí tá ao contrário do que eu penso. Aí eu falei, vou pra onde? Vou pra religião. Aí quando eu comecei a ver que os líderes religiosos também estão dentro os maiores, das maiores religiões, né? Estão na política também, eu falei, cara, não, então aqui também não vira, né? Não dá certo. Aí eu falei, vou confiar na justiça. Mas quando eu vejo que a justiça, a corrupção só dá certo porque a justiça ajuda, eu falei, pô, então também não vou confiar na justiça, né? Aí eu falei, já sei, vou seguir a mídia. A mídia, se a mídia fala, é verdade. E eu vi que todas as manipulações, as maiores prejuízos que as pessoas já tiveram, como o prejuízo da Caixa Econômica na época do Fernando Collor de Mello, Avestruz Master, Boi Gordo, Telex Free, foi tudo por conta da mídia. E a mídia nunca se retratou. Eu falei, então a mídia também não dá certo. Nossa, e agora? Depois de várias tentativas, eu falei, não, eu sou obrigado a pensar. Eu sou obrigado a pensar e fazer minhas próprias escolhas sem acompanhar ninguém, sem seguir ninguém. Nossa, mas aí eu arrumei um problema, porque aí as pessoas que me conhecem, as pessoas que são mais próximas de mim, falaram, não, você tá errado, você tá louco, essas coisas não funcionam, você tem que continuar da mesma forma. Eu falei, então beleza, vou mudar de país. Então, quando eu chego em outro país, eu começo a perceber que tudo que acontecia no meu país acontece nos outros países, só que há mais tempo. Eu falei, nossa, agora lascou, porque agora que eu tô num país diferente, que não, que acontece o que já acontece lá, não, na verdade, vou voltar para lá, porque lá pelo menos está começando agora. Então eu cheguei num ponto seguinte, ou eu acredito em mim, ou eu vou buscar minhas próprias respostas, ou eu deixo de acreditar nas pessoas, deixo de acreditar em governo, deixo de acreditar em religião, deixo de acreditar em mídia e deixo as pessoas que me conhecem, as pessoas, meus parentes mais próximos, as pessoas que me conhecem, de lado e começo a tomar minhas próprias decisões. Bom, é complicado porque quando você tem uma experiência de vida, quando você chega na idade adulta, você vê que aquelas pessoas que você nasceu, aquelas pessoas que você conviveu quando era criança, as pessoas vêm morrendo durante todo o seu período de vida e você ainda continua vivo e você continua vendo o que acontecia antes, continua acontecendo agora, fica complicado de você interagir dentro desse contexto, porque quando eu era criança, eu lembro, provavelmente você também lembra de falar de gripe, né, que matava os velhos. Você lembra de falar de crise financeira. Eu também lembro de crise financeira. Aí eu lembro que, assim, o rico sempre mandava em tudo, né? E eu sempre que os pobres sempre foram menosprezados. E eu pensei, poxa, mas eu tenho algum problema nessa sociedade, tem algum problema no mundo, por que que sempre as coisas se repetem? Porque sempre as mesmas as coisas ruins acontecem, mas com a classe pobre. Eu falo, mas deve ter um problema. E como resolver esse problema? Se você chegou nesse ponto da sua vida que você pensa dessa forma, então eu sugiro que você continue assistindo o vídeo. Caso contrário, feche o vídeo e continue vivendo a vida da forma que você imagina. Porque as pessoas, até enquanto elas estão tendo benefícios próprios, então elas continuam fazendo aquilo que elas estão fazendo que está dando certo. Não importa se está fazendo mal para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, não importa. Porque o que as pessoas querem? Elas querem a fatia delas do bolo. Mas se essa fatia mingou, se essa fatia não está voltando mais para você, ou se você nunca nem teve essa fatia, continua, assiste o vídeo até o final. Dentro desse contexto, o que que eu falei, eu quero achar. Esse vai ser meu objetivo de vida, eu vou achar a raiz do problema. Porque não adianta você seguir só o problema em si, você tem que saber a raiz. Da onde vem esse problema? Por que tem esse problema? Porque nós vemos o que? Os sintomas, né? Os sintomas do problema, que é a desigualdade, que é a criminalidade, a mortandade, as brigas, a briga de trânsito, é polícia, é justiça, é corrupção, é ganância e tudo. Isso é o que? São os sintomas. Eu falei, não, eu não quero isso. Eu quero saber por que começa, de onde que vem, de onde que é a raiz. Então, eu falei, se essas coisas acontecem de geração em geração, sempre tem crise financeira, sempre tem gripe, sempre tem desigualdade, sempre tem crime. Eu falei, então se está repetindo, opa, peraí.
Acabei de analisar um padrão. Opa, se eu analisei um padrão, eu falei, se esse padrão tá aqui, eu quero saber de onde é que ele vem. Então eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar, eu me dediquei diariamente. Eu falei, não, quero saber por que que acontece. Da mesma forma que você pode começar a fazer agora. Você não precisa me seguir, não precisa ouvir minhas palavras. Você pode começar a fazer suas próprias pesquisas. Ah, não, pode ser, talvez é um fake news. Não, então faça suas próprias pesquisas. Olha para trás, vê se não teve crise financeira, vê se não teve gripe, vê se não tinha corrupção, vê se sempre teve ganância, sempre teve competição entre as pessoas. Por quê? Porque com um político rouba? Porque o outro tem mais que ele, então ele vai roubar mais para ter o outro. Ele ganha bem, ganha. Eles criam privilégio para eles, cria. E por que eles querem mais? Porque ele quer mostrar para o outro que ele pode também. É porque se o outro fez, você. Da mesma forma você. Se a sua cunhada comprou um guarda-roupa novo, a sua esposa vai querer um guarda-roupa novo. Se o seu cunhado comprou um carro novo, você também vai querer comprar um carro novo. E que gera toda essa competição isso fica uma forma infinita, porque a indústria está aí para quê? Para suprir o consumismo. Tudo que eles veem que as pessoas estão procurando, que as pessoas estão buscando, eles vão produzir mais. Não, do que eu vou falar agora pra você, você vai falar, não, Wesley, realmente você é louco mesmo, as pessoas estão certas, você que é doido. Porque assim como a história de Cristo, né, do cristianismo, tem um Cristo, e Cristo falava umas coisas que as pessoas não aceitavam. Mas a maior religião de hoje é o quê? É o cristianismo, porque segue a Cristo, porque ele era uma pessoa além do tempo dele, dentro da religião. Então, o que eu quero dizer para você, eu analisei e percebi que as pessoas repetem um padrão automático. As pessoas nasce o ganancioso, nasce o estuprador, nasce o assassino, nasce o mentiroso, nasce o corrupto e nasce o ganancioso. Por isso que se isso se repete de geração em geração, nasce as pessoas verdadeiras, os honestos, nasce os orgulhosos, os verdadeiros. E nesse é o problema, porque sempre a classe ruim, ela domina, ela tem a supremacia sobre a outra. Então eles criaram, dentro desse contexto, uma forma de perpetuar que a classe ruim, as pessoas ruins, que tem os gêneros ruins, continuasse no poder com a lei de herança. E essa lei de herança, tudo que aquele tem vai passar para o outro, e quem não tem nada sempre não vai ter nada. Então não tem uma justiça, não existe uma democracia, porque você não escolhe o seu candidato, você simplesmente vai votar entre aqueles que os partidos escolheram, então não depende de você. E eu falei, cara, isso nossa, é muito lógico, é muito prático, porque aí sim, como o adestrador do elefante. O elefante, ele é o maior mamífero, ele é fortíssimo, ele tem uma força tremenda, mas quando ele, desde pequenininho, ele começa a destrá-lo, ele amarra ele com a cordinha e ele não consegue arrebentar aquela cordinha. Na idade adulta, ele tá lá com a cordinha e ele nem se alói do lugar, porque psicologicamente, inconscientemente, ele se sente preso àquela cordinha. Mesmo que se ele quisesse, ele poderia arrebentar a corrente, mas ele não consegue, porque inconscientemente, psicologicamente, ele está preso. Agora imagina, você pode falar assim, não, Wesley, você está errado, você está doido. Agora imagina, e se você estiver doido? E se você estiver seguindo, por que que você segue? Você segue porque o outro falou. Por que que você sabe que Deus é a luz do mundo? Eu sou, é o sol. Por quê? Porque alguém falou. Você não tirou suas próprias conclusões. Por que que você defende um político? Por que que você defende a religião? Porque quando você era criança, durante o seu aprendizado, durante o seu crescimento, alguém te inseriu a seguir aquele político, ou aquela religião, ou aquele time de futebol. Você não escolheu, eu te garanto. Senta e faça uma reflexão. Você não escolheu nem o seu time de futebol. Você só seguiu porque já tinha uma pessoa que seguia aquele time de futebol, e você continua seguindo. Da mesma forma a religião, da mesma forma os políticos, porque as pessoas não têm escolha. Você não vai colocar quem você quiser lá. Você vai simplesmente votar naquele que tá ou que não tá. Então, isso gera o quê? Um sistema automático de querer ter razão. Então, alguém vai falar, o seu político não presta, o seu time não presta, a sua religião não presta. Só que você vai ouvir isso como uma afronta para você, porque quando você tomou aquela decisão, aquilo passa a ser você, aquela decisão é sua. Então, você não quer perder numa disputa, numa discussão. Por que que os casais se separam? Por causa de razão.
Ele sempre quer estar na razão. Quem está errado quer estar na razão. Quem bateu errado quer estar na razão. E quem está certo quer a razão. Então isso acontece os crimes, acontece as separações. Ah, se eu continuar falando, você vai continuar pensando, não, esse Wesley tá louco. Não, para e repara ao seu redor. Todos os lugares, nas escolas, nas famílias, nas empresas, tem o fofoqueiro, tem o mentiroso, tem o invejoso, tem o que quer aparecer, tem aquelas pessoas que são bondosas, tem as pessoas que são gentis, tem as pessoas que são verdadeiras, tem os mentirosos, tem os invejosos, tem os fofoqueiros. E então, se você conseguir parar, e pelo menos uma vez na sua vida, e analisar esses fatores, você estará fazendo bem para quem? Para si próprio. Porque a vida é uma só e você está vivo. Então você tem essa oportunidade de poder fazer uma escolha agora. Mas você pode morrer. Então você morreu. Não tem como você fazer mais nada. Mas se você está vivo, só tem uma oportunidade, você pode fazer assim como eu. Escolher mudar todo esse sistema de uma forma inteligente e íntegra, que é fazer com que as pessoas se deparem com seus próprios erros, fazer com que as pessoas levantem contra si mesmo. O que é você falar com você mesmo? O que é equilíbrio? Como você pode falar com você mesmo? Se você fosse duas pessoas, e o que é equilíbrio? Ah, você tem que ser uma pessoa equilibrada. Ah, eu perdi o controle. O que é controle? Então, provavelmente, dentro de você tem várias pessoas. Porque, ah, não, um lado fala não faz e o outro lado já fala não faz. Você está me ouvindo. Mas você também está pensando, você está percebendo que isso acontece com você. E por que acontece com você? É porque você tem um mecanismo que você não conhece. E esse mecanismo gera todo o problema no mundo. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, volte e assista todos os vídeos do Wes Vieira. A verdade verdadeira, a cura para a humanidade. Essa é a minha verdade. Qual é a sua? Mude a forma como pensas e mudará sua realidade.